Olá a todos, sejam muito bem-vindos à oficina de física facilitada por software ou aplicativo. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Mischa, professor de física do Cefet Rio, campus Petrópolis. Bom, aqui tem a logo de alguns aplicativos que a gente vai discutir um pouco mais a fundo. E nesse curso, essa oficina vai ser dividida basicamente em duas partes, em uma série de vídeos. No primeiro vídeo, eu pretendo falar sobre a parte 1, sobre a teoria que envolve esses aplicativos, a modelagem computacional, e vamos falar um pouquinho sobre os programas e aplicativos existentes, dando ênfase, como eu falei, àqueles 4, né? Que são o PhET, o Stellarium, o phyphox e o Modelos. Muito bem. Então, entrando mais na parte teórica, vamos discutir o que é modelagem computacional, né? De acordo com a descrição do LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, onde basicamente se estuda modelagem computacional, então nada melhor do que pegar a descrição dele, né? Modelagem computacional é uma área do conhecimento multidisciplinar que lida com pesquisa e desenvolvimento de métodos para a compreensão e solução de problemas com embasamento na fenomenologia, na matemática e na computação, em áreas tão abrangentes quanto as engenharias, ciências exatas, econômicas, biológicas, humanas, ambientais, dentre outros. Bom, então a gente vai destacar aqui, né, métodos, né? Então quer dizer, a gente tem que criar uma metodologia, resolver problemas. Então a pessoa que usa modelagem computacional, ela está interessada em resolver o problema, com embasamento na fenomenologia, matemática e computação. Ou seja, um modelo, seja ele físico, biológico, químico, seja lá o que for, ele está sempre com o pé no chão, vamos dizer assim, entre aspas, baseando-se em fenomenologia, baseando-se na natureza, na observação da natureza. Bom, então, geralmente a gente tem a realidade, né, que a gente quer estudar a partir de um modelo. A gente faz um modelo para estudar a realidade e, a partir desse modelo, extrair informações, né, que eventualmente nós não temos acesso muito facilmente no dia a dia com a natureza. Processos de modelagem computacional também podem ser usados, por exemplo, para economizar processos, economizar material, economizar recursos. Então, por exemplo, na área em que eu trabalho, que, por exemplo, é a área de pesquisa em energia solar, eu trabalho com a modelagem computacional de materiais para fazer uma célula solar mais eficiente. Então, ao invés de ir ao laboratório e produzir uma infinidade de células solares para testar qual delas seria melhor, muitas vezes a gente primeiro simula no computador, faz um modelo no computador e só produz de fato algumas poucas células solares que se mostraram viáveis ou melhores na modelagem computacional. Então aqui a gente está vendo, né, a realidade. Então eu estou imaginando aqui um relógio de pêndulo, olha, né? Então aqui tem o pêndulo, né? E aí eu quero estudar o movimento desse pêndulo com o tempo, por exemplo. Bom, então aqui o que eu vou fazer? Eu vou modelar, eu vou criar um processo, né, uma metodologia, eu vou isolar as variáveis, eu vou criar um modelo, um desenho, um esquema. Aqui, por exemplo, então, eu representei aquele pêndulo, aqui está preso, né, por uma superfície, poderia ser o teto, mas ali, obviamente, no caso, seria aqui um suporte que tem aqui dentro do relógio, um fio de comprimento L com massa desprezível, aqui um objeto de massa M, esférico ou enfim, um cilindro, que faz um ângulo θ com a vertical, sujeito a uma aceleração da gravidade G. Então aqui eu dei alguns detalhes do meu modelo que poderia representar aquela realidade. Então modelar é isso, né? É a gente fazer uma abstração de um procedimento, um fenômeno natural. Na maioria dos casos, não é possível a gente retratar fielmente a realidade. Então, a gente tem que usar aproximações. Então, se você é estudante, você já vai lembrar que seu professor de física praticamente faz todos os cálculos no vácuo. É uma primeira aproximação. Poxa, professor, mas eu não tenho vácuo no meu dia a dia. Por que eu tenho que fazer aquele exemplo lá do carrinho que se desloca no vácuo com uma velocidade v0? É uma primeira aproximação. É melhor do que nada. Então, é um modelo inicial, introdutório, você vai obter um resultado, vamos supor,
o tempo que o carrinho vai do ponto A até o ponto B. Aquele resultado pode não ser perfeitamente condizente com a realidade, mas é uma primeira aproximação, um resultado que já se aproxima em primeira ordem do real. Depois você pode melhorar o seu modelo. Então, se você é aluno, então pode entender esse processo como um primeiro passo. Se você é professor, também é um primeiro passo, mas a gente tem sempre que lembrar, né, que a gente tem que fazer as amarras, né, fazer um pouco essa aproximação da realidade, né? Então, a gente tem sempre que buscar discutir com o aluno no que aquele modelo se aplica, né, em que aproximação aquilo vale. Então, aqui nossa segunda frase, o operador que executa e interpreta os resultados, seja ele o aluno ou o professor, ou o pesquisador, deve ter em mente o limite de validade do seu modelo. Aqui tem uma brincadeira, né? O pessoal fala que tudo na física vira esfera perfeita no vácuo. Então, aqui um problema, sei lá, um problema de uma fazenda, onde as vacas não estão dando leite. E aí a brincadeira é que o físico, a primeira coisa que ele faria é vamos imaginar que essas vacas são esferas perfeitas no vácuo. Uma brincadeira, né? Que todo mundo faz nesse meio aí da modelagem computacional em física. É claro que seria uma primeira aproximação, talvez muito ruim, mas, enfim, depois você vai melhorando a sua aproximação sempre. E aí, exemplos disso, né? Para você que é aluno e já viu, por exemplo, a cinemática, né, do lançamento oblíquo, você vai lembrar muito bem, se você tem um objeto de massa m que é lançado obliquamente com uma velocidade v0, que faz um ângulo θ com a horizontal ou com a vertical, sujeito a uma aceleração da gravidade g no vácuo, você vai lembrar que a trajetória, né, as equações do movimento que a gente obtém, elas representam uma parábola. Ó, perceba essa parábola. Poxa, professor, mas será que esse modelo, né, ele representa bem a realidade em primeira aproximação? Eu estou mostrando aqui, ó, na figura da esquerda, a realidade. Um jato d'água, de uma mangueira, né, que alguém tirou uma foto ou filmou, e está aqui, ó, ejetando água do lado aqui, né, do canto inferior direito, e aqui, ó, a gente percebendo a trajetória da água que se aproxima muito bem de uma parábola. Então, em primeira aproximação, ó, o nosso modelo foi muito, muito bom, né? É claro que algumas questões. Aqui, ó, a trajetória da água vai ter a ver com a velocidade do vento em alguns pontos, e aí desvia ali da trajetória parabólica, mas, em primeira aproximação, nosso modelo é muito bom. Ah, Daniel, e que informações eu teria, por exemplo, com esse modelo? Eu poderia saber onde, né, o alcance que esse jato d'água vai atingir, se esse for um problema prático, por exemplo, a altura que ele vai percorrer, né, que ele vai atingir. Eu poderia pensar aqui também, para esse modelo, uma bola de basquete que é lançada na mão de um atleta de basquete, né? E, enfim, vai atingir a cesta, e eu quero saber se a altura é suficiente, se o alcance que ele lança do perímetro é suficiente, e por aí vai. Um segundo exemplo aqui é encher o pneu de uma bicicleta, né? Poxa, mas é um problema bem complexo. E aí a gente pode, muitas vezes, aproximar esse problema para um problema que parece que não tem nada a ver. Olha o meu modelo. Aqui eu estou pensando, né, num compartimento selado com um êmbolo. Esse compartimento tem um volume, uma pressão, uma temperatura, e eu vou expandir esse volume, né, através de uma expansão, de um processo adiabático, que é aquele onde não tem tempo para fazer troca de calor. Então, esse processo aqui, a gente sabe que pode ser muito bem descrito, né, por um processo parecido com esse, e a partir desse modelo, por exemplo, eu posso calcular a pressão ou o volume que o meu pneu de bicicleta vai adquirir, e aí eu posso, enfim, saber se vai estar o suficiente para uma pessoa com uma determinada massa poder sentar em cima da bicicleta e fazer, né, a sua pedalada ou não. Então, o modelo, nesse caso, vai servir para fazer essas predições antes que a pessoa, de fato, use a sua bicicleta, sente ali e, eventualmente, o pneu está muito vazio e acaba furando no meio do caminho, ou ele está muito cheio e acaba explodindo. Enfim, é para isso que serve a modelagem computacional. Bom, então, em resumo, a modelagem, né, o modelo é, em geral, a simplificação de um objeto ou fenômeno do mundo real.
que é traduzido em um conjunto de equações que serão processadas por um algoritmo ou um programa de computador, gerando um resultado analisável e que você depois, enfim, com aquele resultado vai fazer o que te interessa, dependendo do seu objetivo. Bom, então eu fiz um fluxograma aqui, tá? Não vai talvez abranger toda a modelagem computacional possível e imaginária, mas só para a gente ter uma noção. Então, para começar, eu tenho que saber formular o meu problema, né? Isso é um passo importante, né? Formular o meu problema, fazer um plano do projeto que eu tenho com aquele problema, né? O que eu quero resolver e definir os objetivos. Então, por exemplo, ali naquela mangueira d'água injetando água, eu quero saber o alcance. Ou no caso lá do pneu de bicicleta, eu quero saber a pressão final que ele vai adquirir. Ou a temperatura, para saber, né, se a borracha vai aguentar. Enfim, é importante que antes do processo de modelar o problema, você saiba o que você quer resolver com aquela modelagem. Em seguida, você vai formular o modelo propriamente dito, vai fazer os seus desenhos, os seus esboços, vai aplicar as aproximações que te interessam, né, para simplificar sempre o problema no começo. E você vai definir as variáveis de acompanhamento. É pressão, é volume, temperatura, é massa, é tempo de oscilação daquele nosso pêndulo, por exemplo, é o comprimento do fio. Quais são as variáveis que te interessam daquele processo? Bom, eventualmente você vai coletar dados do seu. Então, aí eu estou pensando agora num processo específico, né? Vamos supor lá no pneu da bicicleta. Eu vou coletar, eu quero saber o raio, né? Daquele pneu, da roda, obviamente, que vai ter o pneu. Se for o processo lá da mangueira ejetando água, eu quero saber, por exemplo, qual é a área, né, da seção reta da mangueira, ou seja, quanto de água vai sair, ou a vazão, quanto, né, o volume por tempo. Enfim, eu vou coletar esses dados do meu problema específico e vou programar o modelo, geralmente no computador. Tá? É claro que existe modelagem que você pode fazer algoritmo na mão, no papel, mas aqui, enfim, hoje em dia a gente tem, né, esse recurso que é o computador, que facilita a nossa vida. Então, geralmente, a gente faz um programa de computador que vai resolver o meu problema. E aí, esse programa de computador tem que exportar as variáveis de interesse. Bom, em seguida vem uma etapa da verificação da programação. Para quem já programou, sabe muito bem que você escreve um código, às vezes falta um ponto e vírgula, às vezes falta uma letra, às vezes falta, enfim, um loop que não está fechado, ou um loop infinito, enfim. Então aqui eu coloquei uma etapa inicial que não tem a ver ainda com a verificação do modelo em si, mas primeiro a verificação da programação, do código escrito. Se você verificou a programação e ela está legal, sim, vou para o próximo passo. Se não, eu tenho que voltar, reescrever o programa, né? Ou, eventualmente, os meus dados não estão condizentes. Os dados que eu coloquei dentro do loop para fazer uma conta estão divergindo ou algo do tipo, e o loop nunca sai ali do processo. Então, a programação tem que ser refeita. E se sim, você vai validar o modelo. Como você vai validar o modelo, né? Você vai pegar os resultados da sua primeira aproximação e vai comparar geralmente com o processo fenomenológico que você conhece e você tem controle, né? Então, no caso da bicicleta, eu vou pegar de fato uma bicicleta, eu vou de fato encher essa bicicleta, vou medir a pressão, o volume, a temperatura e vou ver se aquele meu resultado do código ele chegou no resultado comparável. Ou lá no caso lá da trajetória parabólica, eu vou fazer uma análise inicial, vou colocar um ângulo inicial e vou comparar de fato com a trajetória que a água da mangueira chegou, né? E aí, se o meu modelo for validado, beleza. Eu terminei o meu processo. Eu posso agora rodar o meu programa, né? Rodar o meu modelo para outras condições que eu não teria acesso, por exemplo, né? Na realidade. E aí eu vou analisar os resultados e com os resultados eu vou fazer o que me interessar. Agora, caso o modelo não seja validado, quer dizer, eu obtive um resultado muito diferente do fenômeno, da prática, aí eu tenho que repensar todo o meu modelo, porque eventualmente ele não condiz com a realidade.
Então, esse é um fluxograma simples, só para a gente ter uma noção do processo todo envolvido na modelagem computacional. Bom, e a modelagem computacional agora na sala de aula, né, que é o nosso interesse aqui? Bom, ela pode facilitar muitos processos, tá? E aí é óbvio que quanto mais recurso a sua escola ou você como estudante tiver, seja na escola ou dentro de casa, e aí você, professor, também pode usar né, exercícios em casa, ou laboratório de computação da escola, ou eventualmente o próprio celular do aluno, né? Eu vou mostrar um aplicativo alguns aplicativos para vocês que são gratuitos para o celular, ou até mesmo às vezes pagos se eventualmente for do acesso da maioria dos alunos, mas tem muito software gratuito hoje que você pode colocar no aplicativo do celular e ao invés de fazer o celular o vilão da sala de aula, trazer ele como recurso para ajudar o processo de aprendizagem, né? Então, a modelagem na sala de aula pode ajudar os alunos em vários aspectos, né? Primeiro, entender e representar ideias sobre determinados fenômenos. Às vezes, a gente fica lá no cuspe-giz, no quadro, né? Ou o seu professor fica lá só no quadro, escrevendo a matéria, fazendo desenhos. Enfim, a abstração é um processo importante, mas muitas vezes você ter na tela ali do seu celular a bolinha que você pode mudar o ângulo, você pode mudar a velocidade inicial, você pode brincar um pouco com as variáveis e perceber como elas afetam o resultado final, ou seja, testar a relação entre as grandezas, numa relação matemática, por exemplo, né? Ao invés de ficar decorando lá S é igual a S0 mais VT, entender o que significa cada variável dessa, a relação que uma tem com a outra, a modelagem computacional pode trazer isso para você, estudante, e para você, se é professor, isso vai ajudar muito no processo ali, né, de ensino-aprendizagem com seus alunos. E, adicionalmente, né, cria-se um ambiente favorável à exploração se você tem acesso ao laboratório virtual, né? Então, aqui onde você pode brincar com o experimento, né, virtualmente, caso você não tenha acesso a isso no seu dia a dia no laboratório. Ah, Daniel, mas isso eu consigo substituir completamente o laboratório? Então, vamos esquecer o laboratório, que pode custar milhões de reais, e aí simplesmente eu instalo um software? Bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui, é claro, o estudante vai perceber a relação entre as variáveis, essas coisas que a gente já discutiu. Mas nada substitui, no meu ponto de vista, nada substitui pegar um multímetro, mudar uma escala, pegar as ponteiras, medir uma diferença de potencial, ou ir para um trilho de ar, ver o carrinho se movimentar, ver a colisão entre dois corpos. Enfim, no meu ponto de vista, né, uma coisa, a realidade, a metodologia científica aplicada ali no experimento na hora é muito diferente da metodologia que vai ser usada no laboratório virtual. Mas, se você não tiver recurso a nenhum experimento físico real, então que se faça uso do laboratório virtual, porque o ganho é muito maior do que se não tiver pelo menos nem isso. Bom, e adicionalmente, então, né, aqui eu trago alguns exemplos, como o FET, eu vou falar um pouco dele daqui a pouco, e ele é super interativo, né? Então o estudante vai poder brincar, como eu falei, com as variáveis, colocar uma pilha, colocar duas pilhas no circuito, colocar um multímetro, colocar um resistor de diferentes resistências, brincar um pouco com o circuito, né? Ao invés de ir lá tomar o choque no começo ou queimar um voltímetro ou amperímetro, né? Que é bem mais frágil, no laboratório, vai brincar um pouco com essas grandezas e depois você leva ao laboratório se for possível, né? Então aqui eu enfatizo que você geralmente, né, quando trabalha com modelagem computacional, você tem um software principal, que é onde você simula o seu modelo, define o seu modelo e geralmente extrai os dados a partir dele. E um software auxiliar, que geralmente você vai usar para fazer gráficos, né, para analisar um resultado, quando for necessário, né, se for necessário no contexto da aula que você está utilizando, ou aprendendo se você for aluno. Muito bem, então essa primeira parte teórica terminou, né? Então eu vou citar aqui alguns exemplos, né?
para física especificamente, tá? Existem muitos softwares e aplicativos gratuitos e muitos comerciais. Às vezes vale a pena pagar porque os recursos que eles trazem são muito úteis, né? Então, na área de ensino de física, eu vou citar o seguinte, que eu uso muito, né, nos meus cursos em particular. Modelos, né, é um software basicamente de análise de mecânica só, de movimentos. Ele é grátis para o computador pessoal, mas ele não existe na versão mobile, ou seja, para o celular. Fetch, muito bom. Ele é grátis no PC e no celular se você usar navegador. Então ele roda no navegador, no Google Chrome, no Mozilla Firefox, né? Mas eu soube hoje que ele é pago se você quiser baixar o aplicativo mobile. Eu nunca usei porque, enfim, acabei nunca tendo esse recurso. Nunca baixei, né? Eu descobri isso há pouco tempo. Eu sempre usei a versão do navegador e é perfeito. GeoGebra é um software também de análise de movimento, de equações matemáticas. Ele é grátis para PC e também tem a versão aplicativo para mobile, ou seja, para celular. Stellarium e muitos outros softwares de astronomia. Eu adoro Stellarium, então eu uso muito ele. Ele é grátis para o computador pessoal, só que no aplicativo ele é pago, né? Mas para o celular tem muitos outros aplicativos que são gratuitos, né? Skyview, agora eu não vou lembrar todos de cabeça, mas no próximo vídeo, quando eu falar especificamente da prática do Stellarium, eu vou citar outros softwares, tá? Fifox é um aplicativo de celular incrível. Ele transforma o celular num laboratório de física. E ele só tem aplicativo mobile e é grátis. Não existe para PC. Então esses são alguns softwares que eu indico muito, que eu uso no meu dia a dia, tá? Tem outras opções que eu, enfim, não exploro muito. Lá na página da SBF, a Sociedade Brasileira de Física, por exemplo, vocês vão encontrar outros exemplos, tá? Bom, então no próximo vídeo eu vou começar a falar especificamente sobre cada um desses softwares, o projeto de cada um, exemplos com cada um, e aí eu espero vocês lá. Se vocês tiverem interesse, então curtam esse vídeo, compartilhem com professores, com alunos, para todo mundo que vocês acham que esse vídeo vai ser útil. Então um grande abraço para vocês, obrigado pela presença nessa parte 1, e aí daqui a pouquinho, fique à vontade para começar a parte 2. Um abraço.